No vídeo de hoje eu vim te contar como a mentalidade pode destruir a carreira de um jogador. Como que um cara sai de primeira escolha de draft. The Philadelphia 76ers select Ben Simmons from Melbourne, Australia. Um armador com 2,8 metros de altura, muito atleticismo, múltiplas vezes All-Star e ganhador do prêmio de calouro do ano, passa a ser uma chacota e simplesmente dono de um dos piores contratos na NBA. Hoje viemos contar a história da carreira de Ben Simmons. Benjamin David Simmons, nascido em 20 de julho de 1996. Inclusive é o ano que eu nasci. 2,8 metros e primeira escolha do draft de 2016. Nasceu na cidade de Melbourne, Austrália. E o Ben Simmons nasceu e morou sua infância inteira na Austrália. Ele foi criado em Newcastle. E você deve estar pensando, qual a ligação dele para ir jogar basquete nos Estados Unidos? Calma que eu já vou chegar lá. Ben Simmons durante toda a sua infância também era apaixonado por dois esportes. Ele jogava ao mesmo tempo basquete e futebol australiano, que é um estilo de rugby, na qual ele se destacava nos dois. Mas chegou determinado momento que ele teve que escolher entre um e outro. E como pelo basquete ele já tinha conquistado até torneios nacionais, ele também foi escolhido aos 17 anos para representar a seleção no Campeonato Mundial de Basquete Sub-17 em 2012. Campeonato na qual ele conseguiu ajudar a sua equipe a conquistar a medalha de prata, onde ele teve um grande destaque, sendo o melhor jogador, incluindo uma partida contra a República Tcheca, na qual ele fez 26 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. E foi aí que em 2013 ele se mudou para os Estados Unidos para representar a escola de Monte Verde, na Flórida, na qual rapidamente também já se destacou. Ele foi muito bem na sua primeira temporada, mas foi ainda melhor na segunda. Na temporada 2013-2014, ele teve uma média de 18,5 pontos, 9,8 rebotes, com 2,7 assistências por partida, além de ter um recorde de 88 tocos nessa temporada. Além de, em 2015, ele ainda foi titular pelo lado leste, no 38º campeonato McDonald's All-American, que é um campeonato muito visualizado para quem joga no ensino médio. Em 2014, ele decidiu representar a faculdade do estado da Louisiana, a LSU, na qual ele fez muita história. Ele foi o primeiro jogador desde 1986 a conseguir médias de 19 pontos, 11 rebotes com 4 assistências numa temporada. E justamente por conta do seu controle corporal, tomada de decisão, grandes skills de ball handle, ou seja, ele era muito habilidoso com a bola na mão, um excelente finalizador no aro e muito versátil jogando dentro do garrafão. Ter a habilidade de explosão de um armador só com a altura de um pivô, cara, isso era simplesmente incrível. E não demorou muito para começarem já as comparações com o LeBron James, né? E após 2 temporadas excelentes pela faculdade de LSU, em 2016, sem nenhum espanto, ele foi a primeira escolha do draft, sendo escolhido pelo Philadelphia 76ers. E foi aí que começou o drama de sua carreira. Já no campo de treinamento pela pré-temporada da NBA, ele acabou fraturando o 5º metatarso do seu pé direito, o que é uma lesão muito séria para um jovem jogador que tinha acabado de chegar na liga. E estavam especulando que ele ia ter que perder de 3 a 4 meses de recuperação, mas a lesão acabou sendo mais séria do que o esperado e ele perdeu toda a sua primeira temporada, que causou uma indignação gigante dos fãs, porque eles já tinham perdido os 2 primeiros anos da carreira do Joel Embiid e agora mais um ano da carreira de outra escolha, que foi o Ben Simmons. Mas foi aí que a temporada 17-18 começou, e não demorou nada para que o Ben Simmons pudesse mostrar o porquê que ele foi a primeira escolha do draft. Já no seu 4º jogo pela equipe, ele marcou seu primeiro triplo-duplo, e marcou a história da liga sendo o jogador que teve o melhor início de carreira possível, com 170 pontos, 100 rebotes e 80 assistências. Isso durante apenas os primeiros 10 jogos da sua carreira. E foi aí que o Ben Simmons terminou seu primeiro ano com médias incríveis, de 16 pontos por jogo, 8 rebotes e 8 assistências, conquistando assim o seu título de Rookie of the Year, o calouro do ano. E mais uma vez ele foi comparado como o calouro mais versátil desde LeBron James, e ele ganhou o prêmio de Rookie of the Year para cima de nada mais nada menos que Donovan Mitchell. Mas não só isso foi muito impressionante, mas como o fato de Philadelphia ter ganhado 52 jogos naquela temporada e ter ido depois de 6 anos novamente aos playoffs. Foi então que começou a grande crença da torcida no processo, Joel Embiid e Ben Simmons jogando juntos, porque o Sixers estava desesperado por provar que depois de 4 anos de tanque eles iam conseguir dar a volta por cima. E realmente, na época eles estavam com a primeira escolha Ben Simmons, com a primeira escolha Markelle Fultz e com o prospecto Joel Embiid, que foi a terceira escolha pela franquia. E o mais interessante é que nesses playoffs o 76ers dominou pra cima do Miami, eliminou o Miami em 5 jogos, com o Ben Simmons fazendo uma performance incrível de 18 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Parece que os jovens talentos do 76ers vieram pra ficar. E o Ben Simmons mais uma vez marcou a história, sendo o primeiro calouro desde Magic Johnson nos seus primeiros playoffs a marcar um triple-double, ainda no primeiro round. E foi então contra o Boston Celtics que foi mostrado o maior defeito de Ben Simmons.
o arremesso. Boston Celtics, com a defesa inteligente, fez trocas. Ao invés de colocar alguém mais atlético para marcar ele perto do perímetro, simplesmente colocou Al Horford para ficar em cima dele e literalmente deixaram um vazio entre o Ben Simmons e o Al Horford. O Al Horford ficou marcando o Ben Simmons lá de dentro do garrafão quando o Ben Simmons recebia a bola no perímetro. Isso não só afetou o jogo dos 76ers quando eles estavam em quadra, tinha um homem a menos que não conseguia arremessar, como permitiu que o Al Horford pudesse ajudar dentro do garrafão toda e qualquer posse da equipe. Isso resultou na eliminação dos 76ers em apenas 5 jogos. E esse exposed que o Ben Simmons tomou, mostrando sua maior fraqueza e inconstância que era o seu arremesso, fez com que ele perdesse a confiança e se sentisse muito desmotivado dentro de quadra, além da culpa dele ter sido apontado como o principal fator da eliminação dos 76ers naquele ano. Que o hype dele de jogador mais badalado de Filadélfia do nada se tornou um dos jogadores mais odiados da franquia. E foi aí que começaram os pedidos de troca por Ben Simmons pela torcida do Philadelphia, fazendo pressão na diretoria para fazer com que ele fosse trocado, porque eles não conseguiam aceitar o fato de um armador não conseguir arremessar, mesmo que esse armador fosse um 6'10 de altura, o que é equivalente a 2,8 metros. Mas as pessoas não perderam a fé nele. Até o Stephen A. Smith, que é um grande crítico da ESPN, falou que ele precisava apenas treinar o seu mid-range, que ele já seria um All-Star naturalmente pelas suas skills, porque ele juntava um potencial de defesa gigantesco, atleticismo, altura, boa visão de jogo e muita finalização. Só precisava de um arremessinho. Não só ele acreditava, mas também o Kobe Bryant. Inclusive, antes do seu falecimento, falou que se o Ben Simmons não aprendesse a arremessar, ele ia acabar se arrependendo pelo resto de sua carreira. E impressionantemente, desde essa época, a torcida já ficava iludida, mano, porque sempre aparecia numa pré-temporada de NBA o Ben Simmons arremessando vários arremessos seguidos e convertendo para 3 pontos. E foi aí que a temporada de 2019 começou. O Ben Simmons chegou pra season ainda sem arremessar, mas ele tava tão bem fisicamente e tava jogando em tão alto nível nas finalizações e na defesa que pra torcida não importava o fato dele não arremessar mais. Ainda mais porque foi nessa mesma temporada na qual chegou Jimmy Butler e Tobias Harris, ou seja, tinha outros jogadores para arremessar a bola na equipe do Philadelphia. E a equipe do Philadelphia começou a ganhar muitas partidas. Tanto que o Philadelphia terminou em terceiro colocado com um recorde de 51 vitórias e 31 derrotas. E foi no final de semana das estrelas de 2019 a primeira seleção de Ben Simmons para o All-Star Game. Agora ele poderia se nomear um All-Star. E nessa temporada ele estava amassando, ele conseguiu 22 triple-doubles, mas 0 arremesso de 3 pontos em 17 tentativas. E para os fãs do Philadelphia estava tudo bem, desde que o time estivesse ganhando ele não precisava matar a bola de 3. E mais uma vez o Philadelphia estava indo bem nos playoffs, passou pela primeira rodada para enfrentar o Toronto Raptors na segunda rodada, aonde mais uma vez aconteceu o desânimo de Ben Simmons. Parecia que ele tinha acabado de ganhar um prêmio na temporada regular, foi All-Star, performances incríveis, o Philadelphia ganhando o jogo, passou até pelo primeiro round dos playoffs, para contra o Raptors ele se tornar simplesmente um cara desmotivado que parecia que nem queria estar em quadra. E começou a cobrança da torcida, o desaparecimento de Ben Simmons, o que deixou a torcida irada, porque parecia que o Ben Simmons ficava a maior parte do tempo assistindo o jogo de dentro da quadra. Agora imagina, depois do jogo 7, daquele clutch do Kawhi Leonard, que pra mim é o mais inacreditável da história da NBA, a bola bateu 4 vezes no aro antes de cair. Não sei se vocês se lembram, mas as duas pessoas que tentaram marcar pra evitar o arremesso do Kawhi Leonard foram Ben Simmons e Joel Embiid, e não foi o suficiente. Agora imagina a reação dos torcedores de Filadélfia. O técnico do Philadelphia 76ers na época, o Brett Brown, ele defendeu as fraquezas do Ben Simmons, alegando que eles iam trabalhar nisso durante a off-season. E aí mais uma vez saiu vídeos do Ben Simmons treinando arremesso, e durante a pré-temporada de 2020, o Philadelphia 76ers fez um jogo amistoso contra um time da China, e foi nesse jogo onde aconteceu o primeiro arremesso de 3 da história da carreira de Ben Simmons. E o mais engraçado é que dentro do estádio do 76ers, esse único arremesso de 3 pontos foi comemorado parecendo um título, velho. They want him to shoot it. And he does. Ben Simmons shoots the three, the fan. Foi incrível. Incrivelmente, após 3 temporadas de 0 arremessos de 3, nessa temporada 2020 ele converteu 2 arremessos de 7 tentativas na qual ele fez. Já pode-se dizer que foi uma temporada com 28,5% nos aproveitamentos de 3 pontos. Tá pra nós muito melhor do que 0, né? E essa temporada o Ben Simmons continuou melhorando ainda suas skills dentro da quadra, principalmente na defesa, na qual ele foi o líder de roubo de bola da temporada inteira, fez parte do 3º time da NBA, ou seja, ele estava entre os 15 melhores jogadores da liga daquele ano, e estava presente no 1º time de defesa, ele estava entre os 5 melhores defensores da liga. Mas infelizmente ele acabou se lesionando antes dos playoffs, desfalcando os 76ers nos playoffs, nas quais eles foram varridos
varridos já na primeira rodada pelo Boston Celtics. Essa foi aquela famosa temporada da bolha, em Orlando, mas o Ben Simmons se recuperou e voltou para a temporada 2021 com todo o gás. Fez uma temporada excelente, fazendo uma temporada de 14 pontos por jogo, 7 rebotes e 7 assistências. Além de que nessa temporada ele também conseguiu seu career high, o seu recorde de pontuação numa partida, 42 pontos num jogo. E ainda por cima terminou o ano sendo o segundo jogador com mais votos para ser o defensor do ano. E naquele ano o escolhido foi o Rudy Gobert. Mas durante mais um playoff do 76ers ficou evidente de que o Ben Simmons não estava bem psicologicamente. E foi nesses playoffs que a sua média de lances livres caiu absurdamente. Ele não só era um mau arremessador, como ele era um peso para a equipe porque ele não conseguia converter lance livre. Se eu te falar que durante esse tempo ele arremessou lances livres piores que o Shaquille O'Neal, você acredita? Sim, o Ben Simmons teve o pior aproveitamento da história de um playoffs com questão a lances livres, 34,2%. Sim, pior que os 38% do Will Chamberlain e pior que os 37% do Shaq. E aí a confiança do Ben Simmons foi de ralo, mano, porque se ele não conseguia arremessar e não conseguia agora cobrar lances livres, ele não tinha confiança pra ir dentro do garrafão e finalizar, porque vai que ele sofria falta propositalmente e errava os dois lances livres. Então ele se tornou um jogador que assistiu o jogo de dentro da quadra e tava lá presente apenas para defender. E mesmo com o Ben Simmons zero confiança, o Philadelphia conseguiu passar para a segunda fase dos playoffs. No segundo round eles enfrentaram o Atlanta Hawks, e durante os 7 jogos, em 5 deles, no último quarto o Ben Simmons não tentou sequer uma bandeja, sendo um cara totalmente nulo ofensivamente pro time do 76ers durante o último quarto. E foi aí que veio o lance mais criticado de sua carreira e talvez o momento onde ele atingiu o fundo dela. Jogo 7, faltava 3 minutos e meio para acabar. O Philadelphia estava perdendo por 2 pontos. Ben Simmons bate bola em movimento de post contra o seu defensor, gira e tem a oportunidade de fazer uma bandeja sozinho. E com medo da contestação da defesa, ele passa a bola. E o pior, ele estava com medo de sofrer a falta. E se você notar bem, quem estava defendendo ele era o baixinho Trae Young, mano. Ele estava livre para uma bandeja, para empatar o jogo para sua equipe, no jogo 7, sendo marcado pelo Trae Young e ficou com medo de subir para a finalização. Depois desse lance, parecia que tinham jogado um balde de água fria, tanto nos jogadores quanto na torcida do Philadelphia 76ers. E eles perderam mais uma vez no jogo 7 e foram eliminados dentro de casa. E o Ben Simmons foi tão mal nessa série que ele fez apenas 19 pontos em 3 jogos, no jogo 5, 6 e 7. Então você já espera o que foi a reação da torcida do Philadelphia 76ers, né? Ano após ano parecendo uma montanha russa, ficavam animados com a performance dele durante a temporada regular e já ficavam tristes com as performances dele durante os playoffs. E dessa vez quem estava no comando da equipe do 76ers era o Doc Rivers, e o principal jogador já era considerado Joel Embiid, e nenhum dos dois sequer defendeu o Ben Simmons nas conferências pós-playoffs. E aí ficou claro que o lugar do Ben Simmons já não pertencia mais ao Philadelphia 76ers. E em agosto de 2021, mesmo com alguns anos ainda no seu contrato, ele pediu para ser trocado, e mais uma vez a carreira do Ben Simmons começou a se tornar um drama. Ele, para forçar a troca, começou a faltar nos treinos da equipe durante a pré-temporada para 2021-2022. E a equipe queria que ele treinasse para poder mostrar que ele estava evoluindo, para poder melhorar o seu valor de mercado, o que acabou irritando seus companheiros de equipe, incluindo Joel Embiid, que veio falar que ele foi muito desrespeitoso com seus companheiros e com o Philadelphia, faltando aos treinos da pré-temporada. E sem nenhuma negociação durante o mês de setembro, em outubro ele voltou a treinar com o Philadelphia 76ers. Ele estava lá presente de corpo, mas a alma estava em outro canto, mano. O Ben Simmons estava se arrastando dentro dos treinos, colocando a mão no joelho o tempo todo, incluindo fez com que o Doc Rivers mandasse ele embora do treinamento, porque ele estava sendo negligente e se negando a fazer alguns exercícios que era pedido pelo treinador. E aí no começo dessa temporada, 2021-2022, Ben Simmons foi suspenso do começo dela, por causa de todas essas atitudes na pré-temporada, o que rendeu para ele uma perca de 1,4 milhões de dólares. E ao final da temporada de 2021, Ben Simmons se tornou o jogador mais multado da história da NBA. No total, por ele perder os treinamentos e se negar a entrar em quadra, foram cerca de 10 milhões de dólares em multas. E tudo isso com Ben Simmons alegando que ele estava com problemas de saúde mental, o que não foi muito bem aceito pelo Philadelphia, muito menos pelos torcedores. E nesse momento tinha sido decretado o final do relacionamento entre o Philadelphia 76ers e o Ben Simmons. Saiu de um first pick para um Rookie of the Year, para um quase Defensive Player of the Year, para um desastre dos playoffs, para um jogador que não queria mais nem vestir o uniforme da equipe. E finalmente, em fevereiro de 2022, aconteceu a grande troca entre Philadelphia e Brooklyn, fazendo com que o Ben Simmons fosse defender o grande Brooklyn Nets ao lado de Kevin Durant, Kyrie Irving, e esse time ainda incrivelmente contava com as presenças de LaMarcus Aldridge, Bruce Brown, Seth Curry,
Andre Drummond, Nick Claxton, Joe Harris e Blake Griffin. Talvez um dos elencos mais promissores que o time do Brooklyn Nets já teve, mas para que o Ben Simmons chegasse para essa equipe, Brooklyn Nets mandou o James Harden para a Filadélfia, o que foi uma troca vista boa para as duas equipes, porque de um lado da quadra tinha a Filadélfia, com Ben Simmons e Joel Embiid ocupando o mesmo lugar da quadra, e no Brooklyn tinha um time com Kevin Durant e Kyrie Irving que já eram capazes de arremessar super bem, e o Ben Simmons podia vir para ocupar uma posição como se fosse de power forward, um jogador ala pivô, que além de jogar próximo do aro, poderia ainda fazer bons passes para os seus teammates. Mas isso caso ele recuperasse a confiança de jogar basquete. Ou seja, ele seria mais ou menos que um Draymond Green para aquele Brooklyn Nets. E realmente era isso que o Nets buscava no Ben Simmons. Um cara atlético que consegue finalizar, consegue achar bem os companheiros e tem quem chute por ele. Joe Harris, Kyrie Irving, Kevin Durant estavam ali prontinhos pro catch and shoot. Além dele ser um excelente defensor com 2,8 metros de altura. Mas aí logo depois dessa troca, Ben Simmons foi diagnosticado com hérnia de disco, o que fez com que o Ben Simmons perdesse toda a sua primeira temporada regular pelas cores do Brooklyn Nets. E no dia 21 de abril, durante o jogo 4 dos playoffs, contra o Boston Celtics, ele simplesmente mandou uma mensagem para os seus companheiros de time falando que ele finalmente iria fazer o seu primeiro jogo pelo Brooklyn Nets. Mas momentos antes do jogo ele mudou de ideia e falou que ele não podia entrar em quadra, não conseguiria jogar. O Brooklyn Nets consequentemente foi eliminado dos playoffs pelo Boston Celtics. E a troca do Ben Simmons no seu primeiro ano não valeu de absolutamente nada para o time. E foi aí que chegamos à temporada que acabou de acabar, temporada 2022-2023, onde depois que ele passou na off-season por uma cirurgia nas costas, ele finalmente começou a sua temporada jogando pelo Brooklyn Nets. Temporada na qual foi um grande fiasco, porque parecia simplesmente a sombra de um jogador que ele um dia já foi. Inclusive foi nessa mesma época que saiu aquele vídeo viral dele, na qual ele dá um airball durante uma promoção do Brooklyn Nets no alto de um edifício em Nova York. Ben Simmons disputou apenas 42 jogos, com uma média de 6,9 pontos por jogo, 6,3 rebotes com 6,1 assistências, com 56,6% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 0% nos 3 pontos. E foi a temporada na qual ele já ficou irritado com as cobranças com questão ao seu arremesso. E ele falou que realmente não ligava e que não iria aprender a arremessar. E a porcentagem de aproveitamento de quadra dele não era ruim, mas ele mais uma vez estava um cara totalmente sem confiança. Não tentava infiltrações com medo de ter que cobrar lance livre, já que o seu aproveitamento era de 44%, um dos piores dessa temporada. E realmente quando ele estava em quadra ele já não era mais o mesmo jogador. A volta das suas últimas lesões combinadas com a sua falta de confiança fizeram com que ele dentro de quadra fosse um jogador a menos para o Brooklyn Nets. Mesmo com performances extremamente ruins, durante a partida de Natal, Ben Simmons teve uma redenção. Em uma partida contra o San Antonio Spurs, ele teve seu primeiro triplo-duplo com a camiseta do Brooklyn Nets, marcando 10 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. E aí as lesões voltaram a perseguir o nosso querido Ben 10. Em fevereiro ele teve uma lesão no joelho e em março ele voltou a ter problemas nas costas, o que fez com que ele perdesse novamente o resto da temporada, desde março de 2023, esse ano ainda, até o final dessa temporada que acabou de acabar. Incrivelmente, Ben Simmons ainda tem mais 2 anos de contrato, que é um total de 78 milhões de dólares pelo Brooklyn Nets. Com certeza, atualmente o pior contrato da NBA. Imagina pagar 39 milhões de dólares para um cara anualmente que vai ficar 55% da temporada sentado no banco de reservas e só conseguiu converter 5 arremessos de 3 na história de sua carreira. E esse mesmo cara era para ser um armador, que agora não tem confiança de fazer infiltração porque também não sabe cobrar lances livres. E o pior é que nada impede do Ben Simmons de ser um jogador bom e voltar a ser inclusive um All-Star. Já pensou se ele chuta pelo menos uns 30% da linha dos 3 pontos? Ou pelo menos uns 65, 70% da linha do lance livre? Ele ia recuperar sua confiança de infiltração e não seria mais o jogador que iam deixar totalmente livre na hora do arremesso. Mas ao invés disso, ele me parece um jogador negligente com questão ao seu arremesso, sempre alegando problemas psicológicos na hora de arremessar. E inclusive o J.J. Redick e mais vários especialistas de arremesso alegam que o Ben Simmons na verdade ele é destro e ele arremessa com a mão esquerda porque o seu pai o obrigou a arremessar com a mão esquerda. Mas é incrível como ele consegue fazer bandejas, dunks, floaters, ganchos, tudo melhor com a mão direita, menos arremessar que ele usa essa mecânica esquisita com a mão esquerda. E justamente Ben Simmons é um caso de um jogador na qual a pressão externa combinada com o psicológico fraco do atleta fez com que a sua maior fraqueza acabasse se tornando o final de uma carreira como uma grande estrela da NBA. E até o dia de hoje da gravação desse vídeo continuamos vendo Ben Simmons ainda tentando iludir os torcedores, mostrando um shape excelente, forçando o bíceps para tirar foto, para que mais uma vez tenham esperanças na volta dele para a temporada 23-24. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!